O passado ele não vai mudar, mas a sua relação com ele pode. Vamos encarar os fatos. Você fez merda, tomou decisões ruins, falou que não devia, ou pior, ficou em silêncio, não deveria ter gritado. Bom, seja bem-vindo ao Clube da Humanidade. O problema não é o erro em si, o problema é a culpa que você carrega depois, como se isso fosse uma forma de penitência, como se punir-se mentalmente todos os dias fosse mudar o que aconteceu. Mas aqui vai uma verdade. O passado não dá meia volta. Ele não tem botão de desfazer. Não importa o quanto você chore, se arrependa ou se quebre mentalmente. O passado não se move nem um centímetro. E isso pode ser libertador, se você aceitar. Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos delas. O erro tá lá, parado, congelado no tempo. Quem continua trazendo ele pra cá todos os dias é você. E você faz isso por quê? Porque acredita que lá no fundo, que sentir culpa é sinal de caráter, que se perdoar rápido demais é sinal de frieza, que carregar esse peso é uma forma de redenção. Mas não é. Isso é só você tentando reescrever a história com chicotadas emocionais. Se culpar não é se responsabilizar, é se aprisionar, é se punir sem fim por algo que já aconteceu e que já ensinou o que tinha para ensinar. É como continuar lendo o mesmo parágrafo 1000 vezes e esperando que o final mude. Ele não vai mudar. Aliás, sabe quem adora te ver preso nesse loop de culpa? Seu ego. Sim, aquele mesmo que te faz tomar várias decisões estúpidas. Ele agora veste o manto da consciência moral e diz, você precisa sofrer mais um pouco. Só mais um pouco. E você acredita, porque acha que está fazendo justiça consigo mesmo. Mas o que você está fazendo é girar numa roda de hamster emocional. Que é um exemplo claro, pega o anime Erased. O protagonista volta no tempo para tentar corrigir um erro trágico do passado. Ele vive atormentado pela culpa, pela ideia de que se tivesse agido diferente, as coisas teriam sido melhores. E isso move toda a história. Só que a maioria de nós não tem o poder de voltar no tempo. E mesmo se tivesse, quem garante que você faria tudo certo? A verdade é, o seu eu de agora adora julgar o eu do passado, como se fossem duas pessoas diferentes. Mas na época, você fez o melhor que conseguiu, com o que sabia, com a mente que tinha, com as emoções que estavam disponíveis. Se hoje você olhar para trás e ver que errou, parabéns, significa que você evoluiu. Culpa não é prova de virtude, reconhecimento é, aprendizado é. Como diria o mestre Yoda, o maior professor, o fracasso é, mas só se você quiser aprender com ele. E se continuar se culpando, o erro vira uma prisão, e não uma lição. Você não é o mesmo de ontem, e isso é o que importa. Sabe o que é curioso? A gente cresceu ouvindo que as pessoas mudam, mas se recusa a acreditar que a gente também muda. Você comete um erro, às vezes um só, e aí decide que o erro define quem você é pro resto da vida. Você passa a se ver como a pessoa que ferrou com tudo, e qualquer conquista, qualquer atitude boa depois disso, parece que não conta. Mas aqui vai uma palavra sincera pra você. Se alguém te fizesse o mesmo que você fez, e depois demonstrasse arrependimento verdadeiro, aprendizado e mudança, você perdoaria essa pessoa? Então por que não se perdoa? Sabe por quê? Porque a culpa virou identidade. Virou uma forma de se manter no controle da narrativa. Do tipo, se eu me culpar o bastante, talvez eu evite cometer outro erro. Só que não funciona assim. A culpa não te faz melhor, e você sabe disso, mas ainda tem medo de se libertar, porque no fundo, acredita que perdoar a si mesmo é o mesmo que dizer, tanto faz o que eu fiz. Mas não é. Se perdoar é reconhecer que você já não é aquela pessoa, que o erro não define o todo, que uma página rasgada não invalida o livro inteiro. Nietzsche falava algo parecido. Torne-se quem você é, ou seja, você não é seus erros, você é o que você faz com eles. O mundo está cheio de gente que erra e nunca muda, mas você está tentando. Você está aqui agora, refletindo e buscando entender. Isso por si só já mostra o quanto você está tentando melhorar. Pega o exemplo do personagem Zuko de Avatar. O cara começa como vilão, persegue o protagonista, toma decisões horríveis, machuca a gente inocente, mas ao longo da história ele muda. Não de forma mágica, mas aos poucos, com conflito interno, arrependimentos e atitudes novas. Ele não apaga o passado, mas também não deixa o passado definir o que ele pode ser. E o resultado, ele se tornou um dos personagens mais amados e respeitados do desenho. Agora pensa, e se ele tivesse ficado preso na culpa? E se ele tivesse dito, eu errei, não mereço mudar e não mereço perdão? Ele nunca teria se tornado quem se tornou. O que define uma pessoa não é o que ela fez, é o que ela faz depois do que fez. Você não tem que esquecer o passado,
Você só precisa parar de se punir por ele. Carregue a lição e não o peso. A culpa eterna é vaidade disfarçada de moral. Essa parte pode doer um pouco, mas ela vai ser necessária. Tem gente que não consegue largar a culpa porque, no fundo, isso alimenta o próprio ego. Sim, tem uma vaidade escondida na autopunição. É como se a pessoa dissesse: olha como eu sou bom, estou sofrendo até hoje por causa do que fiz. Mas o sofrimento não é moeda de troca para redenção. É só sofrimento. E pior, às vezes insistir na culpa é uma forma inconsciente de manter o erro vivo, de manter o foco em si mesmo. É o narcisismo da dor. Você não se permite ser feliz porque acredita que não merece. Mas quem é você para decidir o que merece ou não? Se o próprio universo não te pune, por que você insiste em se punir? Sabe aquela cena em The Last of Us 2, onde a Ellie passa o jogo todo movida pela dor e culpa? Ela quer vingança, quer justiça, mas no fundo é a culpa que a move. E essa culpa arrasta ela para uma espiral de destruição que consome tudo em volta. No fim, ela perde quase tudo. E mesmo assim, a paz não vem. Mas por quê? Porque a culpa não resolve. Ela só te prende no passado e rouba o teu futuro. Schopenhauer dizia: a maior sabedoria é sofrer o menos possível. Mas você está escolhendo sofrer. E aí me diz, sofrer mais faz alguém melhor ou só mais infeliz? Tem gente que erra e muda. E tem gente que erra e se esconde atrás da dor. Ser adulto é entender a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa ela te paralisa. A responsabilidade te transforma. Responsabilidade é dizer: fiz merda, aprendi, agora eu vou fazer melhor. Culpa é dizer: fiz merda, sou uma pessoa horrível e eu não posso mudar isso. Agora escolhe qual versão você quer viver. O perdão começa quando você aceita ser imperfeito. Por fim, vamos ao ponto mais difícil de todos. Você não vai ser perfeito. Nunca, não importa o quanto tente. E se você colocar a régua da perfeição como medida de valor pessoal, você vai viver se odiando. O perdão começa quando você aceita que errou, mas que errar é parte da caminhada. Que não existe evolução sem queda e que cada falha, por mais dolorosa que tenha sido, te empurrou pra frente. A pergunta que importa não é por que eu fiz aquilo, é o que eu vou fazer com o que eu aprendi. É igual no filme Efeito Borboleta. O personagem tenta mudar o passado várias vezes. Cada tentativa cria um novo desastre. No fim, ele percebe que aceitar o que aconteceu é a única forma de seguir em frente. E é isso que falta pra você. Aceitação, não do erro, mas de você, como alguém que erra, como todo mundo. Você não precisa apagar sua história, precisa olhar pra trás e dizer: eu fui aquilo, mas agora sou isso. A leveza não vem quando o passado desaparece. Vem quando ela deixa de ser uma prisão. Como dizia Carl Jung, não se torne iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando-a a escuridão consciente. A escuridão do seu passado não precisa ser vergonha, pode ser força. E você tem essa força, mesmo que ainda não saiba. Então da próxima vez que a culpa bater, tenta isso. Respira, lembra quem você era, vê quem você é agora e agradece por ter mudado. Você não é o erro. Você é a superação dele.